Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Hoje nós vamos orar por descanso da alma, por cura do invisível, por refrigério verdadeiro, aquele que só o Espírito Santo pode trazer quando já não há palavras, quando o que sobra é apenas um cansaço mudo que mora fundo dentro do peito. Essa oração é para você que chegou até aqui sentindo que a semana pesou mais do que o esperado, que a mente não desacelera, que o corpo até se deita, mas a alma continua inquieta. É para você que precisa de mais do que um sábado, precisa de abrigo, de alívio, de colo espiritual. E Deus está aqui, não como alguém distante, mas como aquele que enxerga o que ninguém viu, que acolhe o que ninguém entendeu, que ouve até o silêncio que ninguém percebeu. Porque talvez você tenha passado por esses dias arrastando o coração e não teve tempo de respirar de verdade. Talvez tenha sorrido por fora, enquanto por dentro algo se quebrava aos poucos. Talvez você nem saiba explicar o que está sentindo, só sabe que sente e sente muito. O peso do invisível às vezes é mais duro do que qualquer carga física. E mesmo que ninguém tenha notado, Deus notou. Mesmo que o mundo tenha seguido em frente sem perceber o seu esgotamento, o céu não ignorou seu suspiro. E é por isso que hoje essa oração começa com uma verdade que precisa ser ouvida com o coração. Você não está sozinho, e você não precisa continuar carregando esse fardo como se não tivesse onde deixá-lo. Porque está escrito no Salmo capítulo 23, versículo 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E essa não é só uma frase bonita, é uma promessa viva, é um convite direto de Deus para te conduzir novamente para o lugar onde sua alma respira. Refrigério é mais do que alívio. É como se o coração fosse alcançado por um vento calmo depois de dias de tempestade. E Deus não oferece esse refrigério como recompensa por força, mas como expressão de amor. Ele guia pelas veredas certas não porque você mereceu, mas porque Ele conhece o caminho e não quer te ver perdido em labirintos emocionais que você não pediu para entrar. Ele refrigera porque sabe que o calor das dores acumuladas esgota. Ele guia porque sabe que sozinho você já tentou e só se cansou ainda mais. E quando parece que não há mais nada por dentro, vem a palavra de Jeremias capítulo 31, versículo 25, dizendo: porque saciarei a alma cansada e fartarei a toda a alma entristecida. Olha que promessa! Saciarei, fartarei. Não é apenas um consolo breve, é fartura para a alma. É como se Deus dissesse: eu vou preencher o que está vazio aí dentro, eu vou encher de paz o lugar onde a dor cavou um buraco. Talvez você nem saiba mais como receber isso. Talvez você tenha desacostumado da ideia de paz. Talvez você ache que está cansado demais até para orar. E tudo bem. É por isso que eu oro com você agora. É por isso que essa oração existe. Para te lembrar que o Espírito Santo ora por você com gemidos que não podem ser expressos por palavras. E que o que você não consegue falar, o céu já está interpretando em forma de socorro. Senhor, olha para essa pessoa que ora comigo agora. Talvez ela esteja sentada sozinha no quarto, com as luzes apagadas, sentindo um silêncio por dentro que chega a doer. Talvez esteja cercada por gente, mas por dentro, com a alma gritando por atenção, por cuidado, por alívio. Refrigera, Espírito Santo. Refrigera esse coração que cansou de tentar. Refrigera essa mente que não tem mais força para processar tantos pensamentos. Refrigera esse peito que está guardando mais peso do que deveria. Refrigera com a tua presença que não cobra, que não invade, mas que envolve. Refrigera, Senhor, como quem sopra calma sobre a tempestade. E guia, Senhor. Guia quem não sabe mais o que sentir. Guia quem está num sábado à noite se perguntando como vai encarar mais uma semana. Guia quem está se sentindo à margem, deslocado, sem forças nem para acreditar de novo.
Guia com doçura, guia com firmeza, guia mesmo no escuro, porque quando a tua voz guia, até a escuridão se transforma em estrada. Guia pelas veredas da justiça, não por mérito, mas por amor do teu nome, porque o teu nome é refúgio, o teu nome é descanso, o teu nome é lugar de cura. E que agora, enquanto essa oração continua, esse sábado vá se transformando devagar de um dia pesado para um início de cura, de uma noite silenciosa para um lugar de encontro com Deus. Que os olhos de quem está ouvindo não apenas se fechem para dormir, mas se fechem em paz. Que essa casa onde essa pessoa está seja envolvida por uma presença tão doce que nem mesmo a ansiedade consiga ficar. Que o som dessa oração seja como um abraço que vem do céu, e que esse coração cansado comece a encontrar espaço para respirar de novo. Porque o Senhor conhece cada suspiro dessa alma, conhece o histórico de lutas não ditas, conhece as lágrimas que não caíram, mas ficaram guardadas dentro do olhar, conhece a saudade do que foi perdido, conhece o medo do que ainda não aconteceu, conhece a luta de quem está tentando segurar tudo sozinho. E agora, Pai, vai tocando nesses pontos invisíveis. Vai curando essas partes quebradas que nem sempre a gente mostra. Vai preenchendo os espaços que ficaram vazios de tanto suportar calado. Jesus, entra nos cantos mais profundos do ser, nos lugares onde só a tua presença alcança, nos porões da alma onde a gente foi guardando tudo que doeu, tudo que machucou, tudo que foi empurrado para depois. Entra, não com condenação, mas com alívio. Entra como quem limpa a casa depois de uma longa ausência. Entra como quem prepara o ambiente para algo novo. Porque essa pessoa não precisa de mais cobranças, ela precisa de cura. Não precisa de julgamentos, precisa de refrigério. E é nesse espírito de acolhimento que seguimos, nessa entrega que não precisa de palavras certas, só precisa de um coração disposto. E se você está sentindo que essa oração está alcançando você por dentro, se algo está começando a se mover aí dentro mesmo sem explicação, eu te convido a fazer um gesto de fé. Comenta aqui nos comentários: eu preciso de cura para minha alma. Não é só uma frase. É um ato. É um sinal para o céu de que você abriu espaço para ser tocado. E se puder, compartilha essa oração com alguém, porque talvez hoje à noite, outra alma também esteja precisando de um sopro de cura. E o Espírito Santo sabe exatamente onde chegar. Senhor, continuamos aqui, não mudamos de lugar, mas algo em nós já começou a se mover. Continuamos de olhos fechados, mas o Espírito desperto. Continuamos em silêncio por fora, mas por dentro algo está gritando por cura, porque quando a alma cansa, não há distração que disfarce. Quando o cansaço é interno, não há cama macia que traga descanso. E é por isso que agora a nossa oração se aprofunda. Não queremos mais só sobreviver. Não queremos apenas passar mais um sábado fingindo que está tudo bem. Queremos entregar o que pesa. Queremos expor o que dói. Queremos colocar diante de Ti os pedaços que ficaram escondidos, intocáveis até agora. Jesus, só o Senhor sabe o peso que essa pessoa carrega em silêncio. Só o Senhor viu as vezes em que ela se recolheu no fim do dia e respirou fundo, tentando segurar o choro. Só o Senhor entende o que se passa nos bastidores da alma, nas memórias que ela tenta empurrar para longe, nos episódios da vida que ainda doem mesmo depois de tanto tempo. Às vezes, nem ela mesma entende por que está tão esgotada. Às vezes, o que dói não é o que aconteceu, é o que não foi dito, o que não foi resolvido, o que ficou aberto dentro dela. E hoje, Espírito Santo, vem com essa unção de refrigério. Vem com essa cura que não faz barulho, mas transforma. Vem com essa presença que não invade, mas entra com doçura e toca onde ninguém mais pôde tocar. Nós não queremos mais esconder a dor com sorrisos. Não queremos mais fingir que superamos aquilo que ainda nos assombra nas madrugadas.
Queremos que o Senhor entre nesse lugar dentro de nós onde só existe eco e vazio, porque tem coisas que a gente nem sabe nomear, mas o Senhor conhece. Tem feridas que a gente aprendeu a ignorar, mas que ainda sangram por dentro. Cura, Senhor, cura minha memória, cura minha história, cura o que eu não sei nomear, cura o que me endureceu por dentro. Que essa oração seja como um bálsamo, derramado gota por gota sobre as feridas da alma. Está escrito em Jeremias capítulo 31, versículo 25: porque saciarei a alma cansada e fartarei a toda a alma entristecida. E hoje, Deus, nós te pedimos, cumpre essa promessa em nós, sacia devagar, com paciência. Vai enchendo com tua ternura os espaços vazios. Vai restaurando a fé que se perdeu. Vai reacendendo a esperança que ficou apagada com o tempo. Porque não é só o corpo que está cansado, é a alma, é o coração, é o emocional que está pedindo socorro. E o Senhor é especialista em curar o que os olhos não veem. Intercedemos agora por quem está passando por crises familiares tão delicadas que nem dá para explicar. Por quem convive com o silêncio doloroso dentro da própria casa. Por quem está se sentindo culpado por não conseguir estar bem. Pelos que se sentem tristes sem motivo claro. Que acordam bem, mas de repente, sem aviso, uma nuvem cinza cobre o dia. Cura, Senhor, essa tristeza que não tem nome, essa angústia que não se resolve com distração, essa dor que não tem uma causa visível, mas que paralisa por dentro. Tu conheces o coração de quem está orando agora, mesmo que as palavras sejam poucas, tu sondas o mais profundo da alma. E oramos também por aqueles que carregam traumas antigos que ainda doem. Experiências da infância, rejeições do passado, violências emocionais que deixaram cicatrizes invisíveis. Vai até esses lugares da história, vai até os episódios que foram enterrados, mas que ainda influenciam o presente, vai até o que ninguém nunca soube, mas que foi guardado no peito como um segredo doloroso. Cura, Senhor, cura a criança interior, cura o adolescente ferido, cura o adulto cansado de fingir força, cura o idoso que ainda carrega saudades não ditas, cura cada fase da vida onde algo se perdeu, onde a dor venceu por um tempo. Mas hoje, declaramos a cura chegou. E nessa entrega tão íntima, tão vulnerável, queremos agora orar juntos o Pai Nosso. Não como uma repetição automática, mas como um selamento de fé. Como uma confissão de que não somos donos da nossa própria cura, mas dependemos do Deus que vê no secreto. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. E agora, com reverência, encerramos essa oração com um selamento espiritual, que essa noite seja o começo de uma cura silenciosa, que o que doía comece a cicatrizar, que sua alma seja regada pela presença de Deus, que aquilo que estava seco por dentro volte a florescer, que as lágrimas que ainda escorrem sejam como chuva de restauração, que o vazio comece a ser preenchido com sentido, com propósito, com paz, que o céu envolva o teu quarto como um manto invisível de amor, que o teu sono seja mais do que descanso, seja renovação. Que o Espírito Santo fique com você, que a brisa suave da presença de Deus te acompanhe até os cantos mais escondidos da tua alma, que você acorde amanhã com algo diferente, não uma resposta completa, mas uma certeza profunda de que você não está mais sozinho nessa caminhada, que as vozes de acusação calem, que os ruídos internos se apaguem, que a calmaria que o Senhor prometeu em Jeremias capítulo 31, versículo 25, se torne real, porque saciarei a alma cansada e fartarei a toda a alma entristecida.
E se for para chorar, que seja de alívio. Se for para cair no chão, que seja para se render à graça. Se for para lembrar do passado, que seja para ver o quanto Deus te sustentou até aqui. Se essa oração falou com a tua alma, escreve agora nos comentários com fé: Jesus está curando o meu interior. Não tenha vergonha. Isso não é exposição, é cura, é testemunho, é pacto espiritual. E se você conhece alguém que também precisa respirar fundo e reencontrar a si mesmo, compartilhe essa oração. Envia para 3 pessoas ou grupos no WhatsApp. Alguém aí pode estar precisando exatamente desse respiro espiritual que chegou até você. Deus sabia quem iria ouvir essa oração hoje. E Ele preparou tudo para que esse momento se tornasse o ponto de virada da sua alma.